Você confiaria tanto numa ideia a ponto de apostar sua própria vida nela? Não numa mesa de pôquer, mas num laboratório. Hoje, vamos conhecer cientistas que, para provar que o mundo estava errado, fizeram o impensável. Eles se tornaram as cobaias de seus próprios experimentos. As histórias são tão chocantes que parecem ficção. Se você curte os limites da ciência e da coragem humana, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a jornada que começa agora vai desafiar o que você sabe sobre descobertas. Nossa primeira parada? Um médico que, para resolver um mistério de estômago, decidiu tomar uma atitude drástica e nojenta. Estamos em 1982. Por décadas, a medicina inteira tinha uma certeza absoluta. Nada sobrevive à acidez brutal de um estômago humano. Se você tinha uma úlcera, a culpa era do estresse, da comida apimentada, qualquer coisa menos de um ser vivo. Mas um médico australiano, Barry Marshall, e seu colega, Robin Warren, olhavam no microscópio e viam algo que não deveria estar lá. Uma pequena bactéria em formato de espiral, que eles chamaram de Helicobacter pylori. Eles tinham certeza de que era ela a verdadeira culpada. O problema é que ninguém, absolutamente ninguém, acreditava neles. Publicar, foram rejeitados. Apresentar em congressos, foram ridicularizados. A frustração de Marshall chegou a um ponto sem volta. Se o mundo não ia acreditar em seus dados, Barry Marshall decidiu que ele mesmo seria a prova. Ele foi ao laboratório, pegou uma cultura da bactéria H. pylori, a mesma que ele jurava causar úlceras, e a misturou em um caldo. Então, na frente de seus colegas horrorizados, ele bebeu tudo. O plano era simples e aterrorizante. Se ele estivesse certo, ficaria doente. E foi exatamente o que aconteceu. Em poucos dias, Marshall desenvolveu uma gastrite severa. O primeiro estágio de uma úlcera. Ele sentia náuseas, dores e fez uma endoscopia que provou o que ele queria. Seu estômago, antes saudável, agora estava inflamado e colonizado pela bactéria. Ele se infectou para provar um ponto. E o mundo da medicina, chocado, não teve outra opção a não ser ouvir. O ato de Barry Marshall foi a cartada final. A partir dali, a pesquisa explodiu. Hoje, graças à sua loucura, sabemos que a maioria das úlceras é causada pela H. pylori e pode ser curada com uma simples rodada de antibióticos. Em 2005, ele e seu colega Warren receberam o Prêmio Nobel. O sacrifício valeu a pena. Mas beber um caldo de bactérias, por mais extremo que pareça, é uma coisa. O que nosso próximo cientista fez foi, de certa forma, ainda mais invasivo e visualmente assustador. Ele não queria provar algo sobre o estômago. Ele queria abrir um caminho para o órgão mais vital de todos, o coração. E ele fez isso sem anestesia e contra as ordens de todos os seus superiores. Vamos voltar no tempo. Alemanha, 1929. Werner Forssmann, um jovem e ambicioso cirurgião de apenas 25 anos, estava obcecado com uma ideia que soava como ficção científica. Como administrar medicamentos diretamente no coração sem precisar abrir o peito de um paciente. Ele acreditava que era possível usar as estradas do corpo, as veias. A teoria era enfiar um tubo fino e flexível, um catéter, por uma veia do braço e guiá-lo até o coração. Quando apresentou a ideia a seu chefe, a resposta foi um não categórico. Era perigoso demais, um truque de circo que poderia matá-lo instantaneamente. Forssmann foi proibido de tentar, mas assim como Marshall, a proibição só serviu como combustível. Ele sabia que precisava de uma cobaia, e ele já tinha escolhido a cobaia perfeita, ele mesmo. Forssmann precisava de acesso à sala de esterilização e a uma enfermeira para lhe entregar os instrumentos. Ele convenceu uma enfermeira, Gerda Ditzen, a ajudá-lo, mas mentiu, dizendo que faria o procedimento nela. Quando ela percebeu a verdade, tentou impedi-lo. Então ele a amarrou gentilmente a uma mesa de cirurgia. Sozinho, ele fez uma incisão no próprio braço
inseriu um catéter urológico, um tubo de 60 centímetros, na sua veia e começou a empurrá-lo. Ele sentia o tubo deslizando por seu braço, ombro até o peito. Ele não tinha como saber a posição exata, apenas a sensação. Quando achou que tinha chegado, ele desamarrou a enfermeira e, com o tubo ainda dentro de si, caminhou calmamente até o departamento de raio-x, alguns andares abaixo, para registrar a prova definitiva. A imagem do raio-x era inquestionável e assombrosa. Lá estava a silhueta do coração de Werner Forssmann e, dentro dele, a ponta inconfundível do catéter. Ele tinha conseguido. Ele provou que era possível navegar pelo sistema circulatório até o coração de um homem vivo e acordado. Mas o mundo da ciência não o aplaudiu. Pelo contrário, a reação foi de fúria. Ele foi demitido sumariamente. Seus colegas o chamaram de louco, irresponsável e o proibiram de continuar suas experiências. Um artista de circo em busca de fama. Sua carreira em cardiologia estava acabada antes mesmo de começar. Forssmann acabou trabalhando como urologista. Sua descoberta genial relegada a uma nota de rodapé bizarra. Seu sacrifício o levou ao ostracismo. Mas às vezes, o sacrifício não leva nem à verdade, nem ao ostracismo. Às vezes, ele leva a um erro grotesco. Vamos para a Filadélfia do início do século XIX. A cidade está sendo devastada por surtos de febre amarela, uma doença terrível que deixava as vítimas com a pele amarelada e hemorragias internas. O pânico era total, porque ninguém sabia como ela se espalhava. Um jovem estudante de medicina chamado Stubbings Firth decidiu resolver o mistério da forma mais direta e repulsiva que se pode imaginar. Para provar sua teoria de que a doença não era contagiosa por contato, ele começou uma série de autoexperimentos. Primeiro, ele fez cortes em seus próprios braços e derramou neles o vômito fresco de pacientes em estado terminal. Nada aconteceu. Ele não se contentou. Ele pingou o vômito em seus olhos, bebeu, inalou. Ele se expôs a sangue, saliva e urina dos doentes. E nunca adoeceu. Firth orgulhosamente publicou sua conclusão. A febre amarela não era contagiosa. Seu sacrifício parecia ter revelado uma verdade. O problema? Ele estava completamente, totalmente errado. A febre amarela é sim contagiosa, mas não pelo contato direto que ele testou. Ela é transmitida pela picada de um mosquito. Firth simplesmente teve a sorte ou o azar científico de realizar seus experimentos com fluidos de pacientes que já estavam no estágio final da doença. Quando a carga viral no sangue é baixa, sua coragem foi imensa, mas sua conclusão atrasou a verdadeira descoberta. E isso nos leva à nossa história final, a mais trágica de todas, a da cientista que foi uma cobaia por toda a sua vida, mas nunca soube disso. Uma mártir silenciosa da ciência. Marie Curie nunca bebeu uma poção perigosa ou inseriu um tubo em seu corpo. Seu laboratório era o seu próprio mundo. Ela foi a pioneira no estudo da radioatividade, um termo que ela mesma criou. Ela carregava frascos de rádio e polônio nos bolsos de seu jaleco, maravilhada com a luz azul esverdeada que eles emitiam no escuro. Ela os mantinha em sua mesa de cabeceira, como uma luz noturna. Seu corpo, por décadas, absorveu doses de radiação que hoje consideraríamos astronômicas. Ela morreu em 1934 de anemia plástica, seu corpo devastado pela energia que ela ajudou a libertar. Seus cadernos, suas roupas, até seus livros de receitas, são tão radioativos que até hoje, mais de 80 anos depois, são guardados em caixas de chumbo. Hoje, a Declaração de Helsinki protege as cobaias humanas. Mas essas histórias nos lembram que, por trás da ciência, existe uma paixão que, às vezes, beira a autodestruição.